Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Padrão. O padrão que você merece. Sebron Medicina Oncológica. Cuidar sempre. Odorata Cosméticos. O padrão internacional a seu alcance. Leites Manacá. Sua vida com sabor. Boa noite. O programa Opinião e Debate traz o seguinte tema: como educar seu filho em tempo de internet. Eu tenho certeza absoluta que você que é pai tem essa dúvida. Alguns pais não sabem se liberam a internet, se restringem, se cortam 100%. Esse é um assunto que todo pai gostaria de saber e não existe um consenso ainda sobre isso. Antes, nós gostaríamos de agradecer nossos imprescindíveis parceiros, o Laboratório Padrão, Diário da Manhã, a Tecnoseg e o Castros Parque Hotel. E você pode participar, principalmente você, amigo do interior ou da capital, participe pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708. Participe. Mande a sua pergunta para os nossos ilustres convidados. A primeira é a doutora Karine de Souza da Cruz Nogueira, especialista em psicologia clínica. Ao lado dela, Ivan Hermano Filho, empresário, especialista em segurança, diretor do grupo Tecnoseg. Ao lado dele, Fernando Rassi Nader, médico e educador, proprietário do Colégio Internacional. E também o psiquiatra Dr. Adelman Azevedo. Eu queria agradecer a presença e já começar com a doutora Karine. Libera ou corta a internet? Cortar não tem como, né? Eu acho que hoje em dia... Hoje em dia é impossível a gente tirar a criança e o adolescente da internet, né? Então, no caso, seria educar para que ele use a internet, monitorar o que está usando. O ideal é monitorar cada faixa etária de idade e que eles só entrem cada conteúdo nessa faixa etária. Certo. Por exemplo, se a criança é de 2 a 5 anos, que ela só entra em produtos lúdicos, em desenhos dessa faixa etária. Cada faixa etária, os pais se organizam para que ele possa usar naquela faixa etária. Tá, aí entra como controlar o acesso. E eu acho que o Ivan Hermano está mais apto a falar sobre isso, já que ele é especialista em segurança. E a internet é, sim, uma janela aberta para o mundo, com tudo que o mundo tem de bom e de ruim também. Principalmente o que tem de ruim, né, Ivan? Exato, Tucano. Realmente é um perigo. Antigamente, vamos dizer, há 20 e poucos anos atrás, antes da internet, quando nós educávamos nossos filhos ou quando nós éramos educados, os pais se preocupavam com os riscos, com os perigos. Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, não converse com estranhos, não aceite alimento de pessoas que você não conheça, etc. Da mesma forma, nós precisamos educar nossos filhos para esse mundo de internet. E com relação ao controle, como a doutora falou, existe sim a possibilidade de fazê-lo. Existem softwares especializados hoje que, uma vez instalados no computador, bloqueiam diversos sites ou, ao contrário, só permitem acesso àqueles sites específicos. E mais, conseguem inclusive mandar relatório para os pais de quais sites as crianças estão, em alguns casos até controlar o tempo de utilização do computador, porque não só o tipo de site ou o tipo de mensagem que a criança recebe pode ser prejudicial, mas como também passar muito tempo na internet. Hoje a gente vê jovens, crianças, mesmo adultos, viciados em internet e conectados mais do que deveriam. Então, existem sim softwares, existem mecanismos de controle que podem ser colocados e que devem ser colocados em alguns casos para que restringam acessos e riscos indevidos que as nossas crianças podem estar sofrendo, assédios e uma determinada gama de crimes que do crime virtual pode passar para o crime real, como muitas vezes acontece. Bom, e no decorrer do programa de hoje nós vamos falar mais com o Ivan sobre como fazer isso. Ele já falou que existe, né? Eu queria umas dicas de como os pais podem fazer. O Fernando Rassi Nader, médico, educador lá do Colégio Internacional. O Colégio Internacional é uma referência na educação em Goiás, um colégio que é bilíngue, né? E que usa a internet na educação ou não.
como está a internet nessa relação, Fernando, entre escola, pais e aluno? Não é um tema tão simples, né? Acaba sendo muito complexo. A gente tem que lembrar sempre que as crianças estão em fase de formação. Elas estão construindo a sua personalidade, elas estão construindo o caráter. Você tem uma referência familiar que vem por trás. A partir do momento que a criança tem acesso livre à internet, sem monitorização nenhuma, as redes sociais principalmente, você expõe ela a mostrar coisas absurdas. Ela pode expor alguém, ela pode agredir, o cyberbullying, né, o bullying através da internet. Então, assim, não é tão simples. A gente precisa ver como está a família, tem que ser trabalhada a família. Dentro da escola existe uma série de mecanismos de proteção, de buscas. Você digita algumas palavras, o sistema bloqueia, cai. Então, existe uma rede interna que é trabalhada. Hoje existe um programa que nós adotamos. O professor... A internet é uma ferramenta maravilhosa de busca, de pesquisa. A interação, a criança, ela é apaixonada, ela já está crescendo nesse meio. E é uma ferramenta de aprendizagem formidável. Você percebe resultados, você tem aceleração do aprendizado. Então, assim, você tem que saber lidar com isso. Então, existe uma rede fechada, o professor faz busca de materiais, ele baixa vídeos, baixa aplicativos e pode trabalhar com os meninos, né, e já percebendo os resultados. Então, assim, tudo que tem de melhor você tem que filtrar. Agora, nós temos sempre que lembrar, a partir do momento que você libera, você corre riscos, né? Você está expondo o seu filho. Então, dentro do ambiente escolar, assim como eu sei que você também deve fazer, você tem todo um mecanismo de proteção, de rede controlada. Agora, em casa, isso aí é uma demanda que vai para a família. A família tem que estar de olho, né? Porque senão fica difícil. A escola e os pais têm que entender, principalmente os pais, que uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Né? Ter acesso à informação, às vezes, não é uma coisa tão boa, dependendo da qualidade da informação. Conhecimento é o que nós buscamos na escola e que os pais buscam também, é outra coisa. É um conjunto de informações, como o Fernando disse, filtrada por digamos, um tutor, que seria o próprio professor. Eu queria levantar com o doutor Ademar o seguinte aspecto, doutor, o senhor que é psiquiatra. No dia a dia aí, nós vemos que, ultimamente, eu não sei se estão sendo diagnosticados ou se realmente está aumentando o número de, por exemplo, depressão infantil, depressão juvenil, e como antigamente nós ligávamos essas coisas à televisão, né? A televisão era a máquina de fazer doido, pelo menos era essa a frase, né? Não seria a internet, essa exposição muito grande dos nossos adolescentes e crianças à internet, estaria provocando talvez algum tipo de distúrbio nesse sentido? Então, a internet pode, tanto a internet quanto outros mecanismos como os jogos, podem fazer com que a criança fique mais ansiosa, mais agitada, mais inquieta. Da mesma forma, também pode aguçar também algumas qualidades pelo desenvolvimento cerebral, que também esses processos mais ágeis, eles possibilitam que a criança obtenha. Mais ainda que depressão, eu acho que são mais comuns os transtornos ansiosos. E, além disso, também os casos de dependência, como dependência de droga, dependência de internet. Da internet. Eu conheço vários casos. O mecanismo de dependência, ele envolve uma substância que é a dopamina, que é a substância de recompensa, que dá prazer para o cérebro. Isso vem na alimentação, vem nas drogas, e em todas as coisas que dão prazer, isso estimula o cérebro a produzir muita dopamina. E a falta? Aí a criança começa a ter abstinência quando não está usando a internet. Nós vamos voltar nesse assunto, é bastante interessante, após os nossos comerciais. Mas antes, participe com a gente. Os telefones estão aí embaixo, 3201-7688 e 3201-7708. Estou aguardando sua participação. Daqui um pouquinho nós voltamos. Bom, nós estamos de volta com o tema de hoje, que é a educação dos nossos filhos na era da internet. Eu já tenho aqui várias
participações, eu estou tendo até dificuldade de organizá-las. Mas no final do bloco anterior, nós estávamos conversando com o Dr. Aldemar Azevedo, psiquiatra, sobre a dependência de algumas crianças e adolescentes e até adultos da internet, que gera inclusive problemas, né? Você poderia dar continuidade? É muito comum a dependência, que a criança começa a sofrer mesmo abstinência do uso da internet. Os pais começam a restringir, mas aquela criança que já estava usando em excesso e os pais não tinham restrito o tempo de uso de internet antes, quando fica sem, começa a ficar ansiosa, agressiva, irritada. E além desses sintomas de abstinência, tem as outras doenças também que estão correlacionadas, os transtornos de ansiedade principalmente. É muito importante a gente salientar que até os 7, 8 anos, a personalidade da pessoa está sendo formada. Então, todos os conteúdos que eles têm acesso, que as pessoas têm acesso, que as crianças têm acesso, pode contribuir para a formação da personalidade desse futuro adulto. E a gente tem que tomar cuidado com o que essas pessoas vão absorver dos conteúdos. Então, monitorar a criança na internet até os 7, 8 anos é uma necessidade. Não só até essa idade, né? Mas depois, é obrigação dos pais. Então, era isso que eu queria ouvir. O João, lá de Aparecida de Goiânia, pergunta, eu vou perguntar para o Ivan Hermano. Crianças que têm perfis nas redes sociais, é correto? Pode ser um risco, pode ser perigoso. Vou dizer por quê. Antigamente também, antes da época da internet, muitos bandidos buscavam aguardar quando a casa estava sem ninguém, as crianças estavam em casa, tocavam a campainha, porque era muito mais fácil dissuadir uma criança para poder deixar que o bandido entrasse em casa. Hoje, os bandidos da era digital fazem a mesma coisa. Buscam, como você pergunta, perfis de crianças e através delas, tentam passar arquivos maliciosos, como keyloggers e outros, para que, uma vez instalados no computador, a criança nem percebe, ela simplesmente abre uma figura lúdica, uma figura bonita, mas a partir dali se instalou um vírus malicioso, um cavalo de Troia, que a gente chama, que permite o acesso do bandido virtual aos dados, muitas vezes, que são dos pais da criança, ou seja, cartões de crédito, informações pessoais, isso sem falar de outro tipo de marginal que está interessado na própria criança, que é um pedófilo, que é algo terrível que pode estar acontecendo, focado nessa criança. Então, quando a gente fala do perfil da criança, é perigoso. Eu tive algo muito interessante que aconteceu comigo essa semana. Eu tenho uma filha de 12 anos de idade e que ela estava me ensinando a jogar um jogo. Eu gosto muito de jogo de computador. Ela estava me ensinando a jogar um jogo de computador que é na rede. E ela falou o seguinte, ela me mostrando que o perfil dela, ela colocou um perfil de homem adulto e masculino. Eu perguntei para ela, mas filha, por que você colocou assim? Ela falou, papai, porque se eu coloco nome de mulher, um monte de gente, um monte de homem vem e começa a falar coisas indecentes. Ou seja, ela com 12 anos já percebeu isso e já tomou medidas de se prevenir dessa questão, já alterando o seu perfil para de homem e adulto. Então, quer dizer, é um absurdo, mas que existe. A questão do digital quebra barreiras. Muitas vezes as pessoas falam coisas ou sofrem ameaças e ataques que às vezes seriam mais difíceis de sofrer no dia a dia, no face a face. Então é muito perigoso. Inclusive a Jéssica do Bueno, a pergunta eu acredito que já foi respondida pelo Ivan, qual a importância dos pais monitorarem os filhos nas redes sociais, você já respondeu. Pergunta agora para a doutora Karine, do Bruno Henrique, do bairro Goiás. Como notar se há algo errado acontecendo com nossos filhos na internet? Quais são os sintomas, os sinais? O primeiro sinal é quando a criança está na internet, você chega, ela muda o que ela está fazendo, ela baixa o link, né? Esse é o primeiro sinal. Geralmente, quando já começa a entrar em uma questão, o interessante falar que a criança e o adolescente, às vezes, ele sente problemas de identidade, não sabe onde está se identificando, e aí o que acontece? As pessoas mais velhas usam dessa fraqueza para induzir eles e colocam o mundo como mil maravilhas, um mundo muito bonito para eles. E aí eles começam a se isolar só com a internet, eles começam, geralmente, a ficar ansiosos quando a pessoa chega perto, quando uma pessoa pergunta a eles. Então, o ideal é conscientizar, porque a internet está aí, no celular, está aí na escola. Então, se o pai proibir, ele vai achar um acesso do vizinho, do amigo. Então, é conscientizar a criança, ensinar ela, mostrar para ela os perigos.
E até numa educação, sabendo onde que ela vai ter segurança, autonomia, os pais ensinarem isso para ela, isso vai diminuir a probabilidade dela ser assediada por um desses crimes ou por essas coisas. Então, geralmente, é observar o comportamento da criança quando está frente à internet, chegar perto, ver como que ela reage e se ela mudou de comportamento. Isso responde também a pergunta da Marinês do Crime Oeste. Como os pais podem ficar de olho nos filhos na internet? A pergunta lá do Isamar vai para você. Inclusive, depois você até acrescenta o comentário do Jardim Leblon. Eu tenho 3 filhos, 12, 9 e 7 anos. E não coloquei internet em casa, por achar que é prejudicial para eles. A minha atitude está correta? Veja bem, hoje em dia, todos nós estamos conectados, né? Hoje, ia completar o que a doutora está falando, a questão do celular. Às vezes você não tem um computador em casa com internet, uma criança está carregando um celular. E o celular tem o acesso à internet. Hoje, dentro da escola, dentro da instituição, da nossa instituição hoje, é proibido a criança entrar com o celular, ela levar o celular. Por quê? Justamente por isso. Em telefones celulares hoje, você tem, às vezes, uma ferramenta que é muito mais ágil que muitos computadores. E acesso a muito conteúdo que é inapropriado. Então, existe uma lei, uma regra dentro da instituição que não se pode levar. Isso aí, a criança, os nossos alunos sabem disso. E eles são recolhidos. Né, justamente por isso. E uma outra coisa que é importante, que tem que ser colocada, o ambiente escolar é um ambiente de socialização. Se você leva o celular na hora do recreio, na hora do intervalo, cada um vai pegar o seu celular, vai fazer a sua pesquisa, a sua busca, vai entrar na internet, vai jogar, vai fazer o que for. E como é que fica o desenvolvimento social? Como é que fica a construção de relacionamentos? Porque você, nessa fase, você começa a se socializar, você começa a entender das regras sociais, a convivência, né? Você tem que praticar isso, e é feito na escola, é feito com a família, porque na vida futura você vai se relacionar no trabalho, você vai se relacionar, né, nos seus relacionamentos amorosos, você vai se relacionar com seus filhos. Como é que você está se preparando para isso? Então, o ambiente escolar tem que ser um ambiente controlado. Agora, a questão da internet em casa, se a família não tem como controlar a internet, realmente o melhor é não tê-la. Agora, se você tem, igual o doutor Ivan estava colocando, existem ferramentas que você pode bloquear o acesso, você pode controlar, né, os horários, você tem que estipular regras. E volta a questão de formação. A família forma a criança, porque você entra na internet, a agressão que você faz, o perfil que você constrói, a identidade que você constrói ou o que você faz, você pode estar fazendo no mundo virtual, mas as consequências são na vida real. A pessoa que está recebendo do outro lado lá, ela vai sentir, né, se você estiver fazendo alguma coisa de errado, ou você pode sentir as consequências dos caminhos errados que você percorrer dentro da rede. Então é importante sim o monitoramento, é importante sim a presença dos pais e é importante a formação dessas crianças. Elas têm que ser bem preparadas, elas têm que carregar valores. Porque a questão das leis da internet, poxa, você aprende que roubar é errado, que mentir é errado, que enganar é errado. É errado na vida real, é errado na vida virtual. Por que na vida virtual tem que ser diferente? São valores que você carrega e esses valores têm que ser repassados. Ok. Né? Responde a pergunta da Marta, como os pais podem estabelecer regras quanto aos sites que podem visitar. O Ivan vai responder isso no próximo bloco, inclusive com a ferramenta. O Oswaldo, do Rodoviário, o professor doutor Adelman, e tanto tempo mexendo com professor, a gente confunde, né? O Oswaldo do Rodoviário e a Marisa. Mais ou menos a mesma coisa. Por que a criança vicia tanto em internet, Oswaldo? A criança pode desenvolver algum problema psicológico através da internet no decorrer do tempo? A gente já falou isso, os casos Você de falava da serotonina e não completou, né? Na verdade, da dopamina. A dopamina é a substância, é o neurotransmissor que está envolvido nos casos de dependência. Toda vez que a gente faz alguma coisa prazerosa, tem uma liberação pelo cérebro de dopamina. O doping vem de dopamina? O nome? Não vem de dopamina, não. Mas essa liberação de dopamina começa a gerar uma necessidade de sentir aquele prazer e, consequentemente, a pessoa vai repetindo mais aquele ato, como o de usar a internet. Outras doenças, como a gente falou, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos. E se a pessoa tiver tendência, vamos supor, alguém na família que tem transtorno bipolar, esse estresse pode fazer com que aquela criança desenvolva um transtorno bipolar.
Eu queria também completar um pouquinho o que o Ivan falou, esse exemplo que ele deu da filha dele, que é extremamente importante, porque mostra que na casa dele, ele tem diálogo com os filhos. E é uma geração que vem, uma geração diferente da geração dos pais. Então, os pais têm que conversar com os filhos para aprender o que eles estão vivenciando, para poder saber que atitude tomar. Não só de cima para baixo, autoritariamente. Tem os limites que têm que ser realmente sempre estabelecidos, mas conversar com os filhos para saber o que está acontecendo. Pô, eu já uso um perfil assim para eu não ser assediada. Então, os pais têm que conversar com os filhos para estar atento até aos sinais já de possível crime na internet. O Albino Moreira Pinto já foge um pouquinho do assunto, mas a esposa dele é bipolar, está internada há 3 meses e eles não querem dar o remédio no lugar onde está internado. Pergunta o que ele deve fazer nesse caso. Sem conhecer o caso é difícil, né? Isso não tem muito a ver com, nada a ver, na verdade, com o assunto. Né, não, aqui, sim, né? mas é uma pergunta. Mas tem que dar um remédio. Ela tem que tomar um remédio. Pelo jeito, ela foi medicada e eles estão com medo de dar uma medicação. Então, tem que usar medicamento. Tá certo. Ivan, a Tecnoseg oferece algum serviço de monitoramento virtual? Isso é a pergunta do Rogério, lá do Marista. Sim, ele quer monitorar a casa dele à distância. Boa pergunta, Rogério. Sim, nós já estamos nessa era digital e hoje oferecemos sim. Para você ter uma ideia, hoje você tem condição, através de um smartphone ou de um tablet, observar a sua casa, a sua empresa. É muito útil, por exemplo, para as mães que às vezes saem, deixam os filhos acessando a internet? Não, os filhos às vezes com a babá para ver como é que está, acessando a internet também. Então hoje nós já temos isso e temos inclusive um serviço novo que chama Portaria Remota Tecnoseg, PRT. Como é que funciona? É a portaria do seu prédio sem o porteiro, ou seja, nós fazemos tudo remotamente. Tudo que o porteiro faz no prédio, nós fazemos à distância e isso chega a economizar até 70% no custo do condomínio com o porteiro. Fica com muito mais segurança e justamente utilizando esse processo remoto. Esse é o lado bom da internet, né, que nos permite economia, nos permite uma série de coisas, como esse exemplo que nós demos. Eu quero saber se é possível monitorar os nossos filhos à distância e saber o que eles estão acessando na internet. Nós voltamos no próximo bloco, daqui um minutinho. Eu estou doido para botar um chip, né? Nós estamos de volta com o assunto palpitante, a educação dos nossos filhos na era da internet. Quem é pai e não tem esse problema? Eu tenho 4 filhos, o Ivan, que eu sei, tem 4, Fernando tem 3, o Adelman um, você ainda não, Letícia é muito nova. Então a pergunta vai para ela. Como impor regras e horários quanto ao uso da internet? A Letícia pergunta. Primeira coisa, os educadores, no caso, se for pai, mãe, está em acordo. Eles entram num acordo como que vai colocar essa regra limite e não quebra a regra. Porque se o pai e a mãe colocam uma regra para o filho e quebra, ele não vai cumprir as regras porque sabe que vai ser quebrado. Então, primeira dica... Perde a credibilidade, isso, né? Isso. Quando quebra, por exemplo, a regra sobre a meta do déficit primário, por exemplo, quebra a credibilidade. Acontece em casa também. Mas não quebrou, né? Isso. Então, assim, o pai e a mãe, os responsáveis pela educação, organizam as regras. O ideal para a criança, no máximo, 1 a 2 horas por dia. Então, separa o tempo de brincar, separa o tempo de estudar, separa o tempo das refeições e 1 a 2 horas no máximo seria o saudável, né? Com adolescente já é mais difícil. Então, o que eu indico no meu consultório? Que os pais colocam metas que tem que fazer no dia, por exemplo, escola, serviço de casa, que é muito importante, e tarefa, e aí disso ele fica um tempo livre. Então, ele cumpre o que tem que cumprir no período que ele se organiza, porque o adolescente já tem que começar a se organizar no seu tempo, nas suas tarefas, isso já tem que ser uma responsabilidade dele. E a partir disso ele fica o tempo na internet e o tempo de dormir.
Então, o interessante é o quê? Não quebrar a regra e ter um diálogo aberto. Então, criança e adolescente, não adianta você sentar e ficar 2 horas, 3 horas falando, né? O psiquiatra até pode conversar, que 30 segundos já desliga, e já fica no mudo, o que o pai e a mãe estão falando. Então, regras claras. Olha, é isso, ponto. Você está de acordo? Estou de acordo. Então, esse é o interessante para se realizar. Então, aí a dica, 1, 2 horas no máximo para crianças. Por dia para criança. Fernando, lá da Escola Internacional, quando a criança já é dependente, pergunta o Amorim, o que faço para amenizar a abstinência? O que você faria com uma dos seus 3 filhos? Hoje uma das coisas que a gente tem que se atenar, né? É interessante falar que o Fernando é médico também, né? O importante é você ter opções, porque antigamente, igual, não sei quem foi que colocou aqui, você podia brincar na praça, você podia andar de bicicleta, você jogava bolinha de gude, jogava futebol, pique-pega, e são brincadeiras que fazem parte da rotina das crianças, né? Cada faixa etária. Então, agora, se você vive num mundo hoje violento e todos nós estamos fechados dentro de casa, não pode sair para a rua porque é perigoso, se a área onde você mora não tem outras opções de lazer ou de entretenimento, você fica mais limitado. A questão das regras tem que ser pré-estipulada sim, tem que ser bem definidas. Agora, você tem que buscar opções. A prática de esportes. Praticar esporte é extremamente saudável. Você buscar fazer atividades relacionadas à música, às artes. Então, são ferramentas que vai fazer você despertar outros interesses, né? Cerebrais, motivações, e que você percebe que todos nós temos múltiplas aptidões. Então, se você fica realmente só naquilo, só no game, só na internet, é uma coisa que vai ficar maçante e viciante. Mas para você sair disso, você tem que buscar alternativas e controlar o tempo da internet, controlar o computador. E você, como professor, também deve perceber o que eu percebo, que os pais terceirizam os filhos. Isso. Então, os pais não estão tendo muito tempo, então é mais cômodo deixar ele na internet, em casa, que dá uma falsa segurança. Exatamente. Dá uma falsa segurança para a criança. E menos trabalho. Menos trabalho, e o pai não tem tempo de levar para brincar, então dá um iPad, um iPhone, e deixa que a criança fique. A gente percebe isso muito, e é por isso que eu falo hoje, muitas instituições, e é uma realidade aí em países de primeiro mundo, o tempo que a criança fica dentro da escola, o período integral, né? Você busca o período integral, na verdade, muitos pais sim tentam terceirizar. Eles todos trabalham, não tem tempo. É lamentável, mas é uma necessidade, é uma realidade. Agora, a escola, ela tem que ser parceira da família. Eu falo assim, se você aceita receber uma criança para ficar o dia inteiro e você tem consciência dessa situação, dessa realidade, você tem que promover o melhor projeto para a formação. E aí, por isso, entra a questão dos projetos de formação humana, dos projetos de psicologia. Nós temos projetos hoje que buscam exatamente isso, é você dar um suporte para fazer a parceria com a família. Mas se não existe ressonância na família, se não existe parceria com a família, esquece. Se o pai simplesmente quer colocar a criança e não faz a parte dela, a família não faz a parte dela, você não tem resultados. Mas quando existe ressonância com a família, essas crianças desenvolvem um potencial violento. Ok. Outro aspecto da internet são pessoas idosas, ou às vezes um pouco mais de idade, que são iludidas através da internet por outras pessoas. Vem aqui de encontro a pergunta do Tiago, do setor dos funcionários. Doutora Delmar, minha mãe tem 45 anos, não é tão idosa assim, nova aqui. mas enfim, tem 45 anos, está sendo iludida através da internet. O que eu, como filho, devo fazer? Que atitude tomar? Complicado, né? É complicado, é difícil dar um direcionamento para ele o que fazer. Porque, na verdade, a mãe vai ter que passar pela experiência, às vezes, provavelmente, está sendo iludida por alguém, não sei, namorado, não sei como é que é a história. Mas provavelmente. Ela vai ter que passar pela experiência desastrosa, se ele não escutar o filho, e depois perceber que a internet não é esse mar de rosa. Eu já tive alguns casos interessantes de consultório, que a pessoa mais velha começou a se apaixonar por um rapaz de outro país, e o cara era um estelionatário, e ela sofreu as consequências. E ela já era minha paciente, enquanto ela estava passando por esse processo, e até antes disso, eu a alertei, e mesmo assim não resultou em nada. Ela não conseguiu mudar de postura.
Então, quando se fala de paixão, é difícil a gente... E não só de paixão, a pessoa homem e fica mulher, cega, mas das né? paixões. É difícil a gente racionalmente tomar decisões diferentes. Ô, doutor, interessante o que você falou, porque os pais também querem prevenir que as crianças passem por frustrações. E as frustrações fazem o crescimento. A vida ela vai passar por frustrações. Então é melhor que o pai ensine ela a passar por frustrações, permita que ela passe por frustração, que isso vai trazer benefícios, né? Concordo Isso é plenamente, muito é isso mesmo. Isso é importante. extremamente importante. Frustração como mecanismo de crescimento. Né? Exatamente. Bem educado, a criança vai aprender muito com isso. Isso. E o Rafael, lá do setor oeste, pergunta para o Ivan. Agora eu vou fazer a pergunta e eu não sei se você saberá responder. Mas, Ivan, o que você acha do joguinho chamado GTA? GTA É prejudicial a criança jogar esse game? Eu sei responder. Você sabe? GTA, para quem não Você conhece, joga o joga. GTA? Então... É Grand Theft Auto. Ó, Traduzindo, tá vendo? Traduzindo do inglês, Grand Theft Auto significa grande roubo de carro. Esse joguinho é muito violento. Ele, inclusive, é só para maiores de 18 anos. Ele incentiva o roubo de veículos, incentiva a morte, incentiva uma série de coisas. Só cortando, é um que tem que atropelar a velhinha e ganha mais pontos se atropelar a velhinha? Entre outras coisas. É verdade. Então, tem até uma brincadeira que diz que... Você joga, Ivan? Jogo. Tem até uma brincadeira que diz que o menino entrou no ônibus um dia e falou o seguinte, aquela história, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas o meu GTA estragou. Então, por isso eu estou aqui no ônibus. Entende? Então, realmente, a pergunta dele é séria, é algo que... É um jogo violento. E como um jogo violento, é da mesma coisa, se a gente for pensar, de um filme violento, ou de um filme de terror, ou de alguma coisa sangrenta. O impacto que a criança tem, que o jovem tem, é muito similar a isso, com um detalhe talvez exponencial. No joguinho você faz parte e você cria aquela ação. No filme, por exemplo, você é espectador e está vendo aquela cena. Então o joguinho com certeza é exponencial isso. Agora com um detalhe, Tucano, até como experiência de jogador. Tem muita gente que fala, quem jogar esse jogo vai sair por aí matando, vai sair por aí roubando. Isso não existe. Com certeza, existem pessoas que se influenciam negativamente com isso e tem pessoas que sabem filtrar, assim como você vai no cinema ver um filme de terror, se diverte com aquilo ou passa medo com aquilo e aquilo não passa a assombrar a sua vida, entende? Quer dizer, precisa separar. Agora é lógico, se você pegar, como o Dr. Fernando falou, pegar uma criança que está em formação e ela ficar por horas a fio naquilo, potencialmente é prejudicial, sim. Era essa a pergunta para a Karine. Né? O Ivan é um adulto, né? Ele tem a personalidade formada. E uma criança, ele falou que o jogo é para quem maiores de 18 anos. Mas isso é para inglês ver, né, Ivan? É verdade. É porque o Facebook também é para maiores de 13 e qualquer um entra. Né? Para uma criança, um jogo violento, a gente ouve muito falar isso, jogo, filmes violentos, pode alterar a personalidade? Essa criança pode se tornar violenta? Tem propriedade de tornar assim. Quando a criança dá de 7 anos, ela é esponjinha, né, que a gente fala, ela absorve tudo. Mas depende da situação familiar, né? Assim, no consultório, quando eu converso com os pais dos meus pacientes, eu falo, né, que já tem a caixinha da culpa, né? E parece que a gente acrescenta mais. Mas não é bem isso. Os pais, quando ele educa a criança, ele dá uma formação de diálogo, ele mostra para a criança aquilo que é proposto, né, da vida. É interessante falar que quando a gente fala de conversar com a criança, é que a criança entende. Responde as perguntas da criança, o que ela quer saber. Se ela pergunta, pai, isso, responde, foco naquilo que ela perguntou. Você não tem que passar mais informações do que ela está pedindo. A gente tem que andar conforme elas estão andando. Então, eu acredito que para a criança é melhor evitar esse tipo de jogos e começar a estimular elas com jogos lúdicos, com algumas atividades que levam. Agora, com os adolescentes, os pais, eles conhecem os filhos, eles são influenciáveis ou não. O pai tem um olhar para o filho. Então, se ele percebe que o filho dele é influenciável muito fácil nas escolas, com amigos, então é importante ter um acompanhamento psicológico e tirar esse jogo dele. Agora, se ele percebe que a criança é bem instruída, que ela tem uma autonomia, que ela sabe o que ela quer, o lugar que ela está no mundo, o que ela quer para ela, aí sim tem que ser observado o comportamento, né? Igual ele sabe o que ele quer, já é um adulto formado, então, nesse caso. Agora, com adolescente, tem adolescente de 14, 15 anos que são bem direcionados. Então, eles não são influenciáveis. Então, o pai tem que ter esse olhar com o filho. Bom, e você que está pretendendo ter uma renda alternativa, a odorata pode ser uma
saída para você, com produtos testados e aprovados segundo os exigentes padrões internacionais, a linha de cosméticos Odorata é certeza de irretocável qualidade numa ampla linha de cosméticos. Odorata, grave esse nome, você vai adorar o glamour e o refinamento dos cosméticos Odorata. Odorata Cosméticos, o padrão internacional a seu alcance. Seja uma consultora Odorata. Para maiores informações, 0800, está aí na sua tela, 606-1314. Ivan Hermano, qual que é esse software que todos os pais estão querendo saber, que controla o tempo do filho na internet e o que ele está acessando? Bom, existem vários. As grandes redes, as grandes fábricas de antivírus têm, por exemplo, Norton. Norton tem um programa muito bom, eu uso o Norton, que controla isso. Ele te dá relatórios, etc. Infelizmente, ele não é gratuito. Ele é pago, não é tão caro assim, vale a pena. Mas ele tem essas ferramentas. Outras redes de softwares de antivírus normalmente tem também. Se fizer uma pesquisa no Google colocando quero controlar o tempo do meu filho na internet, vai ter um monte. Então, são vários. Alguns, inclusive, dão condição de que você faça o teste gratuitamente por um período de tempo. Então, é interessante isso. Testar os softwares para ver qual que melhor se adapta. Agora, tem um amigo meu, Tucano, para você ter uma ideia, que fez algo diferente. Ele faz o seguinte, ele chega para os filhos e já coloca o horário, como a doutora colocou. Olha, por exemplo, das 2 às 3 da tarde, vocês vão poder usar. Da 3 da tarde, ele deixa ali, se os filhos dele, como já aconteceu, burlam o processo, tentam ficar mais, ele simplesmente tira fisicamente o modem. O modem, que é fácil, você desconecta 2 cabos, você tira o modem. Guarda o modem, tranca o modem, e quando ele volta, ele põe de novo. É meio radical, mas funciona e é de graça. Mas aí o filho dele tem celular e entra na rede 3G? Aí está um detalhe, quem compra o pacote da rede 3G é o pai. Se o pai quiser, pode dar um celular sem o pacote da rede 3G, por exemplo, entende? Mas o celular é algo mais complicado. Nós estávamos conversando aqui agora mesmo sobre o problema do celular. Já existem aplicativos que bloqueiam no celular. É lógico que o pai tem que baixar esse aplicativo e tem que programar que dá o tempo de acesso. Mas ainda é muito incipiente. Não está como no software de computador, que já é mais moderno, já é testado, já é aprovado. No celular está começando agora. Pelo que eu estou vendo, e eu gostaria de saber se o Fernando concorda comigo, não tem jeito de controlar sem bater de frente com o filho. Vai haver uma crise. Ou não, Fernando? Qual filho, qual adolescente que acha que o pai não é o cara... Putz, você não é legal, você não gosta de mim. Na verdade, assim, isso faz parte do processo de educação. Quando você ama, você quer educar, você educa, você cuida. Se às vezes tem que bater de frente, tem que bater de frente, mas igual a doutora colocou, e o doutor também, é de pequeno que você vai educando. Então, se existe a presença da família, se pai e mãe falam a mesma linguagem, agem da mesma forma, educam do mesmo jeito, e a criança cresce com essa, ele vai ser um adolescente tranquilo. Na escola eu costumo falar muito, a criança que briga, brigou, o pai vai lá e bate também, filho. Te bateu, você vai lá e bate. Você cria um padrão de comportamento agressivo. Ele vai ser assim na infância e na adolescência. Você não pode ensinar isso. Você tem que ensinar ele a não deixar. Você tem que ensinar ele a se proteger. Não deixa. Não, se vier te bater, você chama a professora. Não, primeiro você não deixa. Você não pode ser passivo. Você tem que aprender, né, a se posicionar. Em tudo. E a partir do momento que você educa, que você cria, que você ensina, o adolescente ele sabe que você quer o melhor para ele. É o que eu falo. Primeiro você tem que mostrar que ama, para depois você botar limites e educar. Porque se você não mostrar que ama, esquece. Botar limites e educar e impedir, doutora Delman, traumatiza a criança? Impedir que ele faça o que ele quer? Só porque tem pai que acha que é assim. Sabia que hoje em dia tem uma vertente... na educação das crianças, que quer impedir que as crianças passem por qualquer tipo de trauma, inclusive o trauma de, por exemplo, estar dormindo no berço e chorar, e a gente achar que toda vez tem que pegar a criança e colocar na cama. Tanto é que tem um negócio hoje em dia que eu sou adepta da cama compartilhada com os filhos, para os filhos não se traumatizarem.
É uma coisa, sinceramente, ridícula, porque os traumas são importantes para a formação da personalidade. A pessoa, a criança e o ser humano em si, ele precisa de passar por dificuldades para saber reagir, porque na hora que passar por uma dificuldade que ele tiver por conta própria, e se ele não tiver essa bagagem anterior, aí ele entra em colapso, aí ele adoece. E não consegue viver em sociedade, né? Exatamente. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Estão avisando ali que é o último bloco, passou rápido. Inclusive o Marcos Paulo, lá do Cruzeiro do Sul, parabéns pelo programa, Tucano. Eu não conheci o Fernando, mas já é a segunda vez que eu vejo no programa. Ele ganhou o meu respeito através de suas opiniões. Está vendo, Fernando? Obrigado. Fernando que é o único que não veio de terno hoje, né, Pois é, Fernando? Me perdoe. Tadinho. Me perdoe. Acontece. A Maria Helena, lá do senador Canedo, doutora Karine, é fato que a internet está afastando o convívio da família? O que fazer, afastando as crianças, né, do convívio da família, o que fazer para reaproximá-los? Boa pergunta, eu queria chegar nesse assunto, né? Antes das crianças ser viciadas na internet, os pais são. Então, se os pais têm o costume de ter acesso à internet, ficar o tempo todo no celular, a criança vai a ter esse hábito. Eu conheço uma pessoa que, na hora do jantar, manda no WhatsApp, desce para o jantar. Então, chega lá no jantar, todo mundo conversando, não conversa. Então, só interrompe, atrapalha esse convívio na família se você permitir. Porque a gente está colocando assim, como ela fala assim, como se a internet entrasse na casa e dominasse. Quem usa a internet somos nós da família. Então, se o pai e a mãe permitem, então não vai acontecer nada, não é uma mágica que acontece dentro da casa da gente. Nós que usamos essa ferramenta, então nós temos que se responsabilizar por essa ferramenta. Então, os pais, como responsáveis pelos seus filhos, têm que ser responsáveis em organizar o tempo de ficar junto, organizar o tempo da criança ficar na internet. Então, a internet não vai chegar a destruir tudo. A internet é uma ferramenta, você escolhe como usar, você escolhe o que você vai usar. É interessante falar também, já que o último bloco, que a criança, você tem que educar ela a entrar na internet com um foco. Então, se ela vai entrar para estudar, é uma boa ferramenta para ela conhecer o mundo. Às vezes as crianças começam a ter interesse na profissão e vai a fundo. Eu tenho um paciente de 8 anos que pesquisa tudo sobre bombeiro porque quer ser bombeiro. Então, a questão é o seguinte. Então, o foco. Então, quando a criança vai entrar na internet, ensina ela a entrar com foco, o que ela quer para quê. Porque se ela entrar sem foco nenhum, geralmente começa a achar coisas que não deve. Então, assim, a internet é uma ferramenta muito boa para ser utilizada para o desenvolvimento nosso. Então, assim, é nós que permitimos quais são os efeitos que ela vai causar nas nossas vidas. Ok. O Aparício lá de Rubiataba para o doutor Adelman. Doutor Adelman, o meu filho... ele fica praticamente o dia inteiro na internet e mudou sua personalidade. Mas mudou para melhor, porque ele era muito levado e se machucava e brigava na rua e agora está mais quieto. Ele pergunta se deve continuar deixando o menino ficar o dia inteiro na internet. Eu acho que assim, no caso do seu filho, talvez seja interessante passar por uma consulta médica, porque bem provavelmente o seu filho tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, consequentemente, as crianças que têm essa patologia, elas conseguem, quando o assunto é do interesse, elas conseguem ter um foco muito maior do que até de uma pessoa que não tem essa doença. E nos outros ambientes em que ela está, que ela não consegue se controlar, que não consegue ficar quieta, se ela tiver um tratamento adequado, ela vai conseguir. É importante fazer um tratamento para avaliar se realmente essa pessoa tem uma doença ou não tem, fazer um tratamento para ela melhorar. Até lá deixa ele na internet. Se for demorar muito para levar no médico, deixa lá que ele fica quieto. O Manuel Ferreira, do Jardim Goiás. Fernando, qual o preparo dos professores, ele fala em geral, para lidar com o conteúdo da internet na educação infantil? Esses profissionais estão preparados para abordar o assunto em termos curriculares?
Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Você tem o pessoal da área de TI, você tem a coordenação, você tem uma direção pedagógica, existe uma proposta de trabalho. Então, às vezes, a professora ela precisa de ajuda, mas todo o material é previamente selecionado, é preparado. Você não chega e sai, não, o que eu vou achar? Existe uma programação, existe um preparo que tem que ser feito antes, né? Porque senão vira bagunça. Então, existe um preparo que é feito antes de você programa as aulas, né? O Gilson lá do Jardim do Cerrado, Residencial do Cerrado, não está bem claro aqui. Parabéns pelo programa, o tema é muito bom. Como contratar o serviço da Tecnoseg? Quais os valores? Eu acho que ele diz a respeito da portaria remota. Perfeito. O nosso telefone é 4009-4900. O nosso site é grupotecnoseg.com.br. Qualquer uma das duas formas pode solicitar. Vai um consultor nosso sem compromisso nenhum, ele faz o orçamento. Você vai conhecer mais a tecnologia do produto. Bom, nós estamos chegando na reta final do programa e nós temos aqui 4 pais, dentre os quais eu me incluo, e a doutora Karine, que é muito novinha ainda. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem de como vocês, em casa, tendo esse problema com a internet, agiriam. É difícil, Fernando? Nossa! Pois é, mas é isso que o telespectador quer saber. Porque é fácil falar dos outros. Quando é na casa da gente, costuma complicar um pouco. Vou começar por você. Não é fácil, não, mas se você tem um dos dois, o pai ou a mãe, né, que tem pulso e põe as regras, na verdade, em casa, graças a Deus, minha querida esposa é a que tem pulso com as meninas e define as regras. E ela define as regras e eu obedeço junto com as meninas. Sim, importante. E reafirmo. Porque se ela estipula e você vem e corta, não, aí você estraga todo o trabalho. Então, assim, se você não consegue delimitar, que um dos dois consiga fazer, mas que o pai ou quem delimitou o parceiro, né, o esposo ou a esposa, respeite as regras e faça com que as crianças respeitem as regras instituídas. Então, realmente não é fácil. Eu não consigo puxar a orelha, eu sou mais frouxo, mas a minha esposa não, ela tem pulso. Ela é o homem da casa, o homem da casa. É o homem. Se for ver por esse lado, sim. Então, assim, mas ela estipula as regras, as meninas sabem, ela 1, 2, 3, acabou a conversa. Se eu contar, eu conto até 100. Então, da próxima vez, nós vamos chamar a sua esposa para vir aqui, para falar sobre regras no programa. O problema é que ela é muito tímida, ela não tem essa extroversão, ela não consegue. Doutora Delmar, no seu caso lá. No meu caso, eu ainda sou um pai babão com pouca experiência, que meu filhote está com 4 meses ainda. Não começou, já deu um celular para ele? Já deu um iPad. Já deu um iPadzinho para ele? Mas sabe o que é interessante? Eu já comecei a perceber que quando coloca ele na frente da televisão para assistir os DVDs de desenhos, os meninos ficam extremamente mais calmos. Então, se nessa idade ele já fica mais calmo, à medida que vai crescendo, ele vai ficar muito mais calmo ainda, vai ficar tranquilo. Então, para o pai é uma maravilha. E se o pai tiver preguiça, a criança fica tomada por essa opção. Lá em casa também, a minha esposa, ela é até professora lá na escola do Fernando, e ela é psicóloga infantil. Uma excelente professora, diga-se de passagem. E ela é psicóloga infantil. Então, ela tem um traquejo muito bacana para saber brincadeiras, que até com a criança de 4 meses eu fico impressionado. Ela sabe como lidar, como brincar, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Certo. Ivan, e antes é verdade que esses jogos desenvolvem um raciocínio? Porque nós vemos aí pessoas que defendem os jogos, né, falando que ele desenvolve o raciocínio rápido da criança, né? Não tem dúvida nenhuma, desenvolve o raciocínio, desenvolve o reflexo, tem uma série de benefícios nesse aspecto, sem dúvida. Agora, lá em casa, eu tenho 4 filhos, como foi dito aqui antes. Eu tenho um de 15, o Ivan Rafael, a Ana Clara de 12, a Marina com 2 anos. Ana Clara e o Ivan Rafael estudam lá comigo, né? Exatamente. Ana Clara é uma princesa,
Rafael é um garotão bonito também. Obrigado. As outras duas, dois ou duas? Duas, tão pequenininhas. Eu vou levá-las para mim. Tá. Metade, vamos dividir, metade, metade. Ok. A Marina está com 2 anos e meio e a Júlia está novinha também, com 4 meses. Então, lá, com os dois mais velhos que estão nessa faixa etária, a gente conversa muito, quer dizer, colocamos as regras, inclusive com recompensas. Por exemplo, tirou nota boa, você tem mais tempo de internet, tirou nota ruim, está cortada a internet, por exemplo, você consegue fazer isso. É uma moeda de troca. Também, é uma moeda de recompensa, não é uma moeda de troca. Mas eu uso o software que eu falei, até nem tanto para controlar a eles, para controlar o que vem de fora, entende? Quer dizer, sites maliciosos, perigosos, são bloqueados e são controlados através desse software que é muito interessante. Você também queria falar sobre os jogos, né? Eu percebi Não, que... é que quando o CEP tem contato, né, com áreas diferentes, ele desenvolve para acompanhar. Então, é produtivo, né? A palavra certa é dosar, né? Nós temos que aprender a dosar o tempo para tudo. E eu tenho um sobrinho que sou muito apaixonada, é de 5 anos, sabe tudo de internet. Né? E quando é o aniversário dela, eu procuro dar presentes que estimulam as outras atividades. Só porque ela é bem... A mãe dela conversa muito com ela. Um dia eu estava com ela mexendo no tablet e ela falou assim, tia, esse aqui não pode. A mãe falou que esse tipo aqui não pode. É esse aqui da Barbie que pode. Eu falei, ah, tá. Então, você já sabe dosar algumas coisas. O Raulino ele está avisando que nós temos 3 minutos ainda. Ótimo, que é uma pergunta que eu queria colocar. Na realidade, é uma palestra que eu vi e alguém da plateia perguntou para o palestrante o que eu faço para ajudar a escola. E o palestrante, que era um diretor de escola, falou, não dê um smartphone para o seu filho. É por aí, Fernando? Dependendo da idade, da necessidade. O que ele quis dizer, que dê um celularzinho daquele só liga e recebe. Hoje em dia, você recebe assim, mas eu fico preocupada se acontecer alguma coisa, se for um caso de urgência. Toda escola tem telefone. Então, você não tem a necessidade de levar um smartphone, um telefone celular para dentro da escola, a não ser que você queira fazer algo que não seja correto. Então, assim, nós temos essa regra. Agora, no dia a dia, você dá um smartphone, hoje a violência está muito grande, você vê que se mata por conta de um par de tênis. Um smartphone, então, eu não sei dessa necessidade, até que ponto, a partir de quando a criança precisa de um celular. Eu comecei a usar o meu quando eu estava na faculdade, né? Também, mas também, né? O tijolão, né? O Motorola, né? Eu já estava na universidade e nunca me fez falta. Todos nós aqui, ninguém cresceu com o celular na mão. Né? Então, assim, qual que é a real necessidade de uma criança hoje, de um adolescente, ter um telefone desse porte? Né? E são telefones que são máquinas muito capazes. Você fica outra pergunta, qual é o meio termo nesse conflito de gerações? Pois é, mas então, porque o celular hoje, ele é uma janela para o mundo. Eu acho, Tuca, nós temos que conscientizar, antes de terminar, a questão da pedofilia. Como né? o Ivan colocou, é uma janela que está expondo a criança a muita coisa, entre elas a pedofilia. Inclusive, eu, pela força da minha profissão, acredito que o Fernando também, nós lemos bastante sobre casos que acontecem. O menino com um celular, com um smartphone, ele entra no banheiro da escola e transmite para o mundo inteiro. Exatamente. O que se passa, não é? O que você faz é virtual, mas a agressão é no mundo real. É o que eu falei no começo. Você entra, você navega, você agride, você denigre, e ali está tudo bem, está no mundo virtual, mas quem está do outro lado e está recebendo, vai receber no mundo real. As consequências são reais, né? E aí você vai ter consequências jurídicas, cíveis, de todas as formas. Ok, bom, eu não falei, mas lá em casa são 2 horas de internet, depois do dever de casa pronto. Nós agradecemos a participação, a presença, a audiência, a paciência de vocês, agradecer a nossos 4 convidados super especiais. Semana que vem estaremos de volta. Grande abraço.